Bom dia, irmãos. Graça e paz. É bom olhar para a história, né, e ver aquilo tudo que Deus já fez e como ele tem sustentado a igreja. O pastor Newton sempre indica um canal do YouTube que chama Escola do Discípulo, que tem lá uma série de vídeos sobre a história da igreja. Então, quem se interessa pelo assunto, vale super a pena ver, porque são vídeos curtos, acho que são 6 vídeos que ensinam bastante aí sobre esse período, principalmente esse período da reforma, mas antes, inclusive, para entender como que a gente chegou na reforma, né? Então, reiterando aí a sugestão do pastor Newton. O pastor já deu uma iniciada no tema que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar sobre a Bíblia. Por quê, né? Porque, como a gente já viu, todas as afirmações de fé da reforma, elas decorrem da palavra de Deus, né? Eu creio que os reformadores, os pré-reformadores não teriam verificado aquilo que estava em desacordo, né, nas tradições da igreja, se não fosse pela palavra de Deus. Então, desde o início, desde que os apóstolos começaram, né, a espalhar o evangelho, eles já usavam o Antigo Testamento, né, para confirmar que Jesus de fato era o Messias. Depois a gente tem a sistematização da Bíblia, e desde então a palavra de Deus é o que tem guiado e iluminado a igreja ao longo da história. A gente, só por curiosidade, eu anotei aqui, eu estava pesquisando essa semana, a Bíblia já alcançou, nesse ano de 2020, a marca de 700 línguas traduzidas integralmente, né? Trechos isolados ou apenas o Novo Testamento, a gente tem muito mais, aí um número de quase 3.000 línguas, mas integralmente a Bíblia está traduzida hoje para 700 línguas. Isso equivale a 80% da população, então louvado seja Deus por isso, né? Porque pessoas têm trabalhado na tradução da palavra de Deus. E as Bíblias digitais também, o advento da internet, a gente tem os aplicativos aí que permitem a tradução da Bíblia imediatamente, a gente lê no idioma e é possível traduzir para o outro. Então, esses aplicativos também permitem que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Agradeço o convite, como sempre, né? É sempre uma alegria para mim servir a igreja, compartilhando um pouco daquilo que a gente tem aprendido. Eu vou compartilhar a tela, pastor Paulo pode... Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom, eu escolhi o tema, assim, porque pensando justamente na reforma, né? Os pilares de fé que sustentam a reforma estão todos na Bíblia, né? E eu sistematizei a aula usando um material bem conhecido da igreja. Eu usei esse livrinho aqui, A Coragem de Crer, que é o manual de catecúmenos da nossa igreja, e usei também esse outro chamado Curso de Catecúmenos, que é um curso, enfim, para preparação de batismo e profissão de fé da Igreja Presbiteriana. E essa revistinha que a gente já usou, que é uma revistinha da Didaquê, que comemora a Reforma Protestante, também tem uma lição só sobre a Bíblia. Então, eu usei esse material para poder organizar aqui a apresentação para os irmãos, tá bom? Então, vamos lá. O texto base, como para direcionar a nossa aula, está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. A importância da palavra de Deus, né? Então, nos ensina o que é verdadeiro, nos faz perceber aquilo que não está em ordem na nossa vida, como o pastor Newton falava no começo, né? Se ele não tivesse conhecido a palavra de Deus, talvez a vida dele teria tomado outro rumo, porque ele seguiu preceitos da palavra de Deus, né? A Bíblia nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer aquilo que é certo. E Deus tem usado a palavra de Deus para nos preparar e nos capacitar para toda boa obra. A fé cristã, ela é uma convicção, assim, de maneira muito resumida, claro, né, abordando um aspecto da fé, ela está baseada
em fatos reais que estão registrados na palavra de Deus. Então, a gente não acredita que a palavra de Deus sejam fábulas, ou contos, ou mitos, ou lendas, né? A gente acredita na literalidade da palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia, de fato, aconteceu. E hoje, mais de 2000 anos, já fica aí o nosso primeiro desafio, não é? Continuar crendo na palavra de Deus como fatos reais, diante de tanto avanço tecnológico, né? Uma vez eu vi um pastor brincando assim, que quando a gente vai ensinar que uma criança, o pastor brincou assim, que a criança chegou da escola dominical e foi contar para os pais como é que tinha sido a escola dominical. E aí ele falou assim, mamãe, a professora contou que o Moisés construiu uma ponte e o povo todo atravessou o Mar Vermelho. Aí a mãe falou, filho, mas o pastor falou isso, né, que Moisés construiu uma ponte? Aí ele falou, não, mamãe, é que se eu contar do jeito que o professor falou, a senhora não vai acreditar. Então, diante de todo o avanço tecnológico, científico, às vezes é difícil a gente, apenas pela fé, né, e por iluminação do Espírito Santo, a gente acreditar na literalidade da Bíblia, né, que tudo aquilo que aconteceu são fatos reais. E por Bíblia a gente compreende, então, os 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo, e nós sabemos que há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, né? A antiga aliança apontava para Jesus, e o Novo Testamento explica para a gente aquilo que a gente viu no Antigo Testamento. Então, mesmo depois de Jesus, mesmo na Nova Aliança, a palavra do Senhor, que já estava escrita, referente a toda a história do povo de Israel, ela não é excluída pela igreja, ela não passa a ser descartada pela igreja, mas não, ela continua sendo utilizada para sustentar e confirmar a fé. Por meio da Bíblia, Deus guia e orienta o seu povo. Então, a gente compreende aqui, quando a gente olha para essa afirmação, que por meio da Bíblia Deus guia e orienta seu povo, a gente tem como pano de fundo 3 doutrinas, que são a doutrina da revelação, da inspiração e da iluminação. O pastor Milton já antecipou no começo da aula que Deus se revela, então, por nós, por meio da palavra, né? Deus se revela pela natureza, mas essa revelação ela é imperfeita. Deus se revela a todos os povos por meio da natureza, mas essa revelação ela é imperfeita na medida em que toda a criação foi impactada e sofre a influência do pecado. Além disso, depois disso, Deus se revela, então, em Jesus. E aí sim se revela perfeitamente em Jesus, porque em Jesus não há pecado. E tudo aquilo que nós conhecemos sobre Jesus está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus para o seu povo. E na Bíblia a gente vê quem Deus é e quem nós somos. E quais são os planos de Deus. Não para nós, enquanto indivíduos apenas, mas o plano macro de Deus. Então, a gente vê da criação até a consumação, como que Deus tem sustentado e governado a história. Além disso, a Bíblia é inspirada, então, a doutrina da inspiração. Nós cremos que pela ação de Deus, homens escreveram a palavra, né? E aí eu quero ler um trechinho aqui que diz assim, ó. Inspiração, portanto, é a ação de Deus levando homens a registrar sem erro a revelação especial. Então, a gente não questiona, né, a Bíblia. A gente não tem um trecho errado, ou um trecho desnecessário, ou isso aqui não devia estar escrito bem dessa forma, podia ter sido usado um outro termo. Em que pese a gente se distanciar muito do original, a gente sabe que tem diversas traduções da Bíblia, a gente acredita que Deus tem nos direcionado no estudo de traduções fiéis e que nos mostram realmente essa revelação de Deus, né? E aí, em 2 Pedro, a gente tem esse texto, né? 2 Pedro 1:21. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é palavra inspirada do Senhor. E também a iluminação.
somente por obra do Espírito Santo nós podemos compreender aquilo que está na palavra de Deus. Iluminação é a atuação de Deus na mente e no coração do homem, através do Espírito Santo, capacitando-o para compreender o ensino da Bíblia Sagrada. Então, não só Deus inspirou homens a escreverem, mas também Deus ilumina as nossas mentes, os nossos corações, inspira pastores e mestres para nos ensinarem corretamente na palavra. E o melhor exemplo que a gente consegue ver disso acontecendo na prática na Bíblia, o melhor não, né? Um dos exemplos é quando Paulo está pregando para várias mulheres e apenas Lídia se converte. E aí Atos 16, 14 diz assim, que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, Paulo estava ali expondo a palavra de Deus, expondo quem era Jesus com base na Escritura, e é o Espírito Santo, então, que convencia e que continua convencendo, assim como convenceu Lídia, né? Abriu o coração para entender aquilo que Paulo falava. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são loucura para o homem natural. Então, a gente só consegue discernir com o auxílio do Espírito Santo. A gente não discerne a palavra de Deus apenas pelo nosso intelecto ou pelo nosso conhecimento. Tanto é que a Bíblia é o livro mais lido, mais estudado, mais comercializado, e nem todo mundo se converte, porque muitas pessoas estudam a Bíblia como um livro aleatório, apenas um livro, apenas uma coletânea de textos, e aí entra a obra do Espírito Santo, que é aquele que nos faz discernir a palavra do Senhor. Motivos para estudar as Escrituras. Então, por que nós estudamos as Escrituras? E aí nós voltamos para o texto que a gente leu inicialmente, em 2 Timóteo. Então, primeiro nós estudamos porque a palavra de Deus é inspirada, né? Nós estudamos a Bíblia porque ela contém ensinos e advertências sobre os mais variados temas da vida. Então, não só ela é revelação, como eu falei no início, de quem Deus é, mas a Bíblia também é revelação de quem nós somos. Quando nós olhamos para Deus, para a lei de Deus, nós nos enxergamos melhor. A Bíblia é um guia suficiente para a vida cristã, é um guia confiável e é um guia eficaz. E por isso nós temos motivos e temos a necessidade, enquanto crentes, de estudar a palavra de Deus, né? Ainda que a gente ore, ainda que a gente vá aos cultos, participe das atividades da igreja, o crente precisa se debruçar no estudo da palavra de Deus para se alimentar diariamente, para compreender qual é a vontade do Senhor. Então, estudamos a Bíblia porque a Bíblia é inspirada. Ela foi escrita por seres humanos, mas ela é inspirada pelo próprio Deus, que cuidou para que cada escrito fosse um testemunho confiável, suficiente e eficaz da sua revelação. A Bíblia, enquanto narrativa histórica, ela é uma resposta do homem para os atos de Deus, né? Atos e palavras de Deus. Então, a Bíblia, ela tem sempre a visão ela é escrita na visão do observador, daquele que observa, daquele que vê. Por isso, por exemplo, que a Bíblia fala que o sol se move, a gente sabe que o sol não se move, a gente sabe que é a terra que se move, mas a Bíblia ela está escrita na visão do observador. Então, homens inspirados, observando a atuação, o governo, o controle de Deus, escreveram aquilo que estavam vendo por inspiração do Senhor, não só aquilo que viam, mas também aquilo que ouviam, né? Moisés, Abraão, ouviram a voz de Deus então, nem sempre o que viam, mas também o que ouviam, né, do Senhor. E o próprio Jesus, enquanto eu discutia com os judeus, eu não coloquei o texto aqui, mas está em João 5:39. Jesus disse assim: vocês estudam as Sagradas Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, mas elas mesmas falam a respeito de mim. Então, Jesus mesmo reiterava a importância de estudar a Bíblia, porque a Bíblia falava dele mesmo. Em segundo lugar, a Bíblia é uma palavra útil. E aí o versículo que a gente leu, 2 Timóteo 3,16, ela nos mostra quatro dimensões dessa utilidade. Então, a palavra de Deus
ensina, coordena, corrige e guia a igreja enquanto coletividade de crentes e também individualmente cada cristão. E, finalmente, a Bíblia nos conduz, nos direciona, né? Ela é um guia efetivo e ela direciona não só a vida do cristão, mas a vida da igreja. Aí a gente vai para o versículo 17, 2 Timóteo 3,17, que diz assim, que a palavra de Deus é útil, inspirada, enfim, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações ou boas obras, depende da tradução. Então, a palavra de Deus, ela direciona a igreja não apenas no aspecto missional da igreja, mas também tem orientado a igreja a viver nesse mundo, né? Se a gente olha de novo para a Reforma Protestante, foi a palavra de Deus que orientou homens que o que estava acontecendo, a tradição da igreja, os costumes estavam levando a igreja e o povo de Deus para outro lado, né? Para outro caminho, para outro sentido. Então, a palavra de Deus e a reforma ela é conhecida como um movimento de retorno para as escrituras. Então, novamente direcionando o povo para o que era a vontade de Deus. E aí, por isso, nós temos, então, que estudar a Bíblia com uma motivação correta e adequada, para a gente não apenas ser confortados, né, pela palavra do Senhor, para alimentar a nossa fé, mas também para sabermos como proceder enquanto indivíduos e enquanto igreja. Avançando, então, em essência, nós podemos afirmar que a Bíblia é 3 coisas. E isso, irmãos, nós afirmamos pela fé, né? Não há outro caminho, não é pela racionalidade que nós afirmamos isso, mas é pela fé, e por isso que nós oramos pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, né, que sustente a nossa fé. Deus não apenas é o doador da fé, mas ele também sustenta a nossa fé. Então, nós cremos que a Bíblia é o meio pelo qual Deus fala com o seu povo. A gente já viu que a palavra ela é inspirada, né, ela é o próprio Deus falando. Então, nós cremos, se nós cremos que a Bíblia é o meio pelo qual Deus fala com o seu povo, por que a gente se distancia tanto da Bíblia, né? Por que a gente não tem o hábito de ler a Bíblia apenas para nossa edificação própria? Por que às vezes isso é tão difícil na nossa rotina, na nossa disciplina, né? Quando, pelo contrário, deveria ser algo inerente à vida do cristão, né? Assim como a gente bebe água e se alimenta todos os dias, a gente deveria também sentir a necessidade de ouvir e de ler Deus falar, né? Tem até uma brincadeira que fala assim, você quer ouvir Deus falar com você? Então é só você ler a Bíblia em voz alta, porque aí você vai ouvir Deus falando com você. Porque a Bíblia é a maneira como Deus fala com o seu povo. E aí eu quero ler um trechinho aqui, que é do um teólogo norte-americano, Joel Bick, que ele escreveu assim, que os reformadores libertaram a Bíblia da hierarquia católica romana em pelo menos 3 maneiras. Por meio da tradução, então a gente viu no videozinho aqui, Lutero, né, começou a tradução da Bíblia. Por meio da pregação expositiva, que nada mais é do que ler a Bíblia e explicar a Bíblia para o povo de Deus, e por meio da exegese gramático-histórica, mais bem exemplificada pelos comentários de Calvino. Eles ensinavam que a Bíblia é regra de prática que guia nossos deveres diários. A Escritura é Deus falando conosco, como um pai fala com os seus filhos, disse Calvino. É uma citação do livro chamado Vivendo para a Glória de Deus. Então, se a Bíblia é Deus falando conosco como um pai fala com seu filho, olha que maravilhoso, né? A gente ter acesso aí à palavra do Senhor e ouvir Deus falar com a gente, nos orientando com amor, nos corrigindo quando necessário, né? Em essência, a Bíblia também é infalível. Apesar de ser uma escritura humana, nós cremos que ela é inspirada pelo próprio Deus, então, portanto, a Bíblia é infalível. Nós podemos descansar nessa verdade, confiar nessa verdade, e, portanto, a Bíblia ela é digna de aceitação. Uma vez que ela não falha, ela é aceita pelo povo de Deus.
Jamais, nunca jamais, qualquer profecia foi dada, a gente viu lá naquele trechinho de 2 Pedro, né? Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós podemos confiar e aceitar na palavra de Deus que não falha. Nós podemos olhar, a Dalva, né, gosta sempre desse assunto, sempre cita a volta de Jesus, né? Nós podemos confiar que Jesus vai voltar, porque a palavra de Deus é infalível. Nós podemos confiar que Deus está sempre conosco, porque a palavra de Deus é infalível. E a Bíblia também é poderosa para cumprir os propósitos divinos. Hebreus 4, 12 diz, então, a gente conhece muito bem esse texto, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, mais cortante que qualquer espada, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha que texto assim poderoso. Então, se ela é viva e eficaz, ela sempre cumpre os propósitos divinos. E qual que é o propósito divino? É converter o coração do pecador, né? É fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados, experimente o real arrependimento e se converta, né? Mude o rumo da sua vida e se volte para Jesus como único e suficiente Salvador. A Escritura aponta o caminho da salvação em Cristo. E, além disso, ela molda o nosso caráter. Então, Deus é tão maravilhoso que ele, por meio da Santa Palavra, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus nos dá fé, ele nos volta para Jesus e, além disso, ele nos ensina como viver de maneira piedosa, como viver de maneira que agrada ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela sempre cumpre os propósitos divinos. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o livre exame e a livre interpretação. É fato que a tradução da Bíblia em diversos idiomas, e até foi um dos motivos, né, para os reformadores se levantarem, era o fato de que a Bíblia estava apenas em latim, as missas eram sempre rezadas em latim, o povo não tinha acesso, apenas os teólogos tinham acesso às escrituras, o povo não tinha. Então, houve essa necessidade e o advento da prensa, né, do equipamento gráfico que pudesse reproduzir os textos, colaborou demais com o propósito divino, né? A gente pensa às vezes que as coisas acontecem distantes, né, do propósito divino, que a gente vê aqui na história um artefato tecnológico, científico, né, uma produção fruto do intelecto humano, serviu para um propósito divino, que era levar a palavra de Deus traduzida para as pessoas, para que o povo, não apenas o clero, não apenas os teólogos, pudessem ter acesso a Deus. E hoje nós contamos com... Só que em casa, eu estava contando, eu tenho 5 traduções impressas da Bíblia. E, além disso, pela internet eu consigo acessar tantas quantas eu quiser. Eu consigo acessar comentários, eu consigo acessar traduções diferentes da Bíblia, eu consigo acessar a Bíblia em outros idiomas. A gente tem acesso a tudo isso. Então, nos é assegurado, e principalmente nós, no Brasil, que não sofremos nenhum tipo de perseguição religiosa, a gente, não nesse sentido, né, a gente até sofre alguma perseguição no sentido intelectual, da defesa das ideias, mas até hoje, nada nos impede de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de comprar Bíblias, de dar Bíblias. Então, nós temos esse acesso à palavra de Deus e podemos examiná-la livremente, né? Até, eu não sei quem tem o hábito de ouvir, de usar esses aplicativos de áudio, como o Spotify, por exemplo, você consegue ouvir a Bíblia na tradução que você quiser. Então, se você vai caminhar, você pode caminhar ouvindo a Bíblia, na tradução que for melhor para você. A paráfrase bíblica, a mensagem, muitos conhecem essa tradução, essa paráfrase, ela está 100% disponível em aplicativos de áudio, né? Audiobooks, enfim. Então, a gente não tem por que dizer, eu não tenho acesso à Bíblia, eu não tenho acesso à palavra de Deus, eu não consigo estudar, eu não consigo ler. Não.
muito pelo contrário, a gente tem muito mais conteúdo do que de fato a gente consegue absorver, do que de fato a gente consegue ler. Então, se por um período que antecedeu a Reforma Protestante, as escrituras estavam escondidas do povo, hoje não. Hoje, a gente falou no comecinho, né? A gente já tem 80% da população mundial com a Bíblia integralmente traduzida no seu idioma. Então, hoje nós temos acesso à Reforma Protestante, significa uma redescoberta da palavra de Deus. A Bíblia foi traduzida e popularizada na língua que era falada pelo povo, e ela passou a ser ensinada também, né, sistematicamente. A escritura foi libertada da interpretação limitada e condicionada aos interesses da igreja. E esse videozinho que a gente viu aqui no começo mostra isso, né? Como que a Reforma Protestante surge uma ideia realmente com o propósito de voltar para as escrituras, mas a gente já vê, e naquele documentário que eu citei no começo, que o pastor Newton sempre recomenda, a gente vê como que os governantes da época manipulavam. Então, porque eu quero me divorciar, Henrique VIII, né, salvo engano, não sei agora o nome. Então, ele queria se divorciar, ele não podia, porque pela Igreja Católica Romana não era permitido, então ele também não queria ser protestante, porque ele contrariava, né, o protestantismo, mas aí ele cria o anglicanismo, então, para ficar mais ou menos ali. Ou seja, qual que era o objetivo dele? Político, ele precisava se divorciar, ele precisava ter herdeiros. Então, a gente vê como que os reinos, na época, se dividiram entre protestantes e católicos, e como que isso mudou o mapa, mudou a geografia. É claro que depois mudou muito mais, né? Mas o interesse legítimo começou a justificar, então, interesses políticos. Então, a palavra de Deus foi libertada de toda essa interpretação que era sempre condicionada pelos interesses da igreja, pelos interesses dos governantes. Os reformadores incentivaram o livre exame da Escritura, sob a iluminação do Espírito Santo, por entenderem que Deus fala a todos os que, de forma sincera e submissa, abrem o coração para receber a sua palavra. Porém, é inegável que o livre exame da Escritura traz consigo um efeito colateral danoso, a ideia equivocada de que qualquer um pode ler e interpretar a Bíblia como bem entender, desprezando princípios e regras de interpretação. Na prática, infelizmente, isso acontece em larga escala e é tão prejudicial quanto o monopólio antigamente exercido pela igreja. Então, a gente vê ainda hoje pessoas interpretando a Bíblia da maneira que lhe convém para justificar atos pecaminosos, para justificar os próprios interesses. A gente vê isso em diversas correntes teológicas, né? Não preciso ficar falando aqui de nenhuma delas. Por isso que eu coloquei livre exame contra essa livre interpretação. Ainda que a gente tenha acesso à Escritura, a gente tem que entender, primeiro, que a gente se coloca diante da palavra de Deus com humildade, né? Em segundo lugar, a gente se coloca diante da palavra de Deus com reverência, sabendo que é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos orienta, que nos ajuda a discernir todas as coisas. E também a gente sabe que a gente não pode usar a Bíblia para interpretar os nossos próprios interesses. Então, isso aqui convém, eu vou aplicar, isso aqui não convém, então vamos deixar isso aí para lá, né? Não é apropriado e tal. Por isso que o livre exame da Escritura deve se dar de forma criteriosa, com temor, cuidado e zelo, especialmente por aqueles que optam por ensinar. E a gente tem, na própria carta, né, 2 Timóteo também fala que aquele que ensina, né, tem mais responsabilidade. Então, a gente precisa saber olhar para a Bíblia com temor, sabendo que a palavra de Deus, ela por mais que ela tenha sido escrita a gente tem um período muito longo, né, em que os escritos bíblicos foram feitos, aí uma diferença, um período de aproximadamente 1.600 anos. A gente tem cerca de 36 autores que escreveram a Bíblia, mas ela toda se
se concorda, né? A Bíblia ela é coerente, há concordância, não há um texto bíblico que você olha e fala, isso aqui não tem nada a ver com aquilo, tem uma contradição. A Bíblia não se contradiz. Então, a gente olha, a gente estuda a palavra de Deus, sabendo que a Bíblia explica a própria Bíblia. Sabendo que, às vezes, eu, né, não sou teóloga, estudo teologia por amor à palavra de Deus, estudo livremente teologia por amor à palavra de Deus, mas não sou teóloga, então eu tenho que ter essa humildade que às vezes eu vou precisar de ajuda, né? Eu não sou a senhora da Bíblia, então eu vou precisar de ajuda de pastores, mestres, professores, autores que já entenderam melhor determinado assunto para poder compreender a palavra do Senhor. Então, em que pese a gente tenha o livre exame da Escritura, nós devemos ter o temor de saber que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo e, por vezes, também vamos precisar de auxílio daqueles que Deus preparou e levantou para nos auxiliar, para nos orientar. E, principalmente, não é tomar cuidado, e aí a gente precisa se voltar para as Escrituras, novamente, apesar da redundância, então a gente precisa se voltar para as Escrituras, porque para fugir dos falsos ensinamentos, né? E a própria palavra nos mostra que os falsos profetas, eles vão se aumentar no fim dos tempos. Então a gente precisa sempre ter muita cautela, muito zelo, muito temor, pedir direcionamento do Senhor para a gente não cair em doutrinas equivocadas, ensinamentos equivocados. Avançando, então, a gente afirma, né? Todos nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Depois de tudo isso que a gente viu, como a Bíblia ela é revelação de Deus, ela é inspirada pelo próprio Senhor, é Deus falando com a gente. Então nós podemos chegar nessa afirmação de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aí eu já estou partindo para a conclusão, eu quero ler aqui com os irmãos o artigo 7º. Eu coloquei inteiro, eu acho oportuno a gente fazer a leitura, porque eu acho que a gente repete muito, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática, a única regra de fé e prática, mas é difícil às vezes definir isso com palavras, né? Então, eu achei esse artigo 7º aqui da Confissão Belga, que é um documento de 1651, e ela ajuda a gente a entender ou definir o significado dessa regra de fé e prática. Então, diz assim: cremos que esta sagrada escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo, ensinarem outra doutrina que não aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que a sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Não se pode igualar escritos de homens, por mais santos que fossem os autores, às escrituras divinas. Então, vou fazer um parênteses, né? Às vezes a gente lê sobre a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia. Então, a gente não pode igualar escritos dos homens, por mais santos e inspirados que eles sejam, às palavras de Deus. A gente sempre olha a Bíblia assim, com uma hierarquia, né? Vem primeiro a Bíblia, depois vem algum livro sobre a Bíblia, né? Nem se pode igualar a verdade de Deus, costumes, opiniões da maioria, instituições antigas, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos ou resoluções, pois a verdade está acima de tudo e de todos os homens. Não, desculpa. Pois a verdade está acima de tudo e todos. Os homens são mentirosos e mais leves que a vaidade. Acho que faltou uma vírgula ali. Então, a gente não pode pegar a palavra de Deus e igualar a palavra de Deus os costumes. A tradição da igreja na época da reforma foi contestada, por quê? Porque não estava de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a gente não pode tomar a tradição da igreja como se fosse verdade de Deus, porque não é. A verdade de Deus é sempre superior aos costumes e às opiniões, às instituições, enfim.
E por fim, por isso nós rejeitamos de todo o coração tudo o que não está de acordo com esta regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. E se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Aí textos de 1º e 2º João. Olha que forte essa afirmação, né? Por isso nós rejeitamos de todo o coração tudo o que não está de acordo com esta regra infalível. Como que nós podemos rejeitar tudo o que não está de acordo com a palavra de Deus se às vezes a gente não conhece a palavra de Deus? Então, fica aí, e aí eu quero encerrar com esse, de maneira poética, né? A gente lê sobre Calvino isso aí, que quando tudo parecia perdido, sob a luz de velas, um homem leu. Então, como que a gente pode se distanciar ou não ler a palavra de Deus, né? A gente precisa ler a palavra de Deus para continuar sendo guiado e orientado pelo próprio Senhor. Então, assim como Lutero leu, a gente não precisa de luz de velas para ler, porque a gente, se estiver no escuro, a gente tem até uma lanterna de celular, todo mundo tem um celular na mão, né? Então, a gente não precisa ler à luz de velas. E se já era difícil na época, hoje, então, a gente não tem dificuldade, né? Então, que a gente se disponha, que Deus seja misericordioso com a gente, continue nos dando graça, sabedoria, discernimento e fé para ler e compreender todas as coisas que estão na palavra do Senhor. Amém?